Olá, espero que vocês todos estejam otimamente bem. E antes de eu começar a live, eu vou fazer aquela live sobre a paciência, o livro sobre o poder da paciência. Mas antes disso, preciso explicar uma coisa para vocês. Os textos todos, desde que eu comecei a postar textos sobre livros aqui, com exceção do Vida e Sexo, que eu fui seguindo a ordem, e esse livro também, da Mary Jane Ryan, sobre a paciência, eu sigo a ordem dos textos, eu não estou abrindo aleatoriamente. Agora, os outros que eu posto, que eu faço várias sequências, dividindo o texto em pedaços, esses textos eu não escolho, porque eles são tirados de livros que tem mais de 300 páginas. Como é que eu vou ler todo o livro para escolher? Então eu abro, antes eu peço a Deus, para que caia algo que vá realmente ajudar muitas pessoas. E aí, fazendo isso, eu abro e ponho o texto lá. Então, se acaso alguém tenha lido alguma coisa que não gostou, tem que reclamar ou para si mesmo ou para Deus, porque eu não escolhi o texto. Esses daqui do livro da paciência eu vou seguindo a ordem. Os outros do Vida e Sexo eu segui a ordem. Agora os outros não. Nada, absolutamente nada, eu escolhi. Eu abri, pedi para Deus, abri e coloquei lá, certo? Então, por favor, não tem nada aqui que eu direcione para ninguém. Sabe por quê? Uma vez eu ouvi uma história de um senhor que ele tinha essa mania. Deixa eu ver quem entrou aqui. Porque entrou alguém aqui. Iborizo. Oi, Iborizo, tudo bem? Então, uma vez eu ouvi uma história há mais de 20 anos atrás, eu nunca esqueci. Era um senhor que ele tinha mania de tudo, ele usar o evangelho para dar na cara da pessoa. Com aquele evangelho, ele era como se ele desse um tapa na cara da pessoa. E ele fazia isso com gente viva e com gente morta também. Então ele lia o evangelho, era para todo mundo, menos para ele. E era para lascar mesmo, para criticar a pessoa. E ele direcionava o evangelho para a pessoa, ele já sabia qual é o problema da pessoa, só não sabia a dor da pessoa, né? Porque um cidadão que faz isso, ele não tem noção nenhuma. Então, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para atacar a verdade na cara de ninguém, eu já falei isso, eu tô aqui para ler algumas coisas que na minha vida me ajudaram. E com relação ao evangelho, eu não escolho, eu abro em qualquer lugar, como eu faço em casa, eu faço na internet, eu não escolho. E uma outra coisa que eu queria falar sobre ainda esse assunto, então, o que aconteceu com esse senhor? Um dia, ele começou a ler o evangelho, já criticando não sei quem ali, uma pessoa estava incorporada com o espírito, o espírito pegou o livro e saiu dando na cabeça dele sem parar. E ninguém conseguia parar esse espírito, porque o espírito estava possesso, o médium estava possesso, na verdade. E ele começou a bater com o evangelho nesse cara, mas bateu tanto, ele nunca mais fez isso. E foi uma lição, porque quem é que é dono da verdade? Quem é que não sofre nessa planeta onde a gente está? Quem é que pode aqui falar mal de alguém se cada um de nós tem o rabo preso em outras vidas? Então é isso que eu queria deixar bem claro. Eu não estou fazendo que nem esse senhor, porque toda vez que eu penso nisso, que alguém pensa que eu estou fazendo isso, eu lembro da história daquele senhor, que o espírito ficou danado da vida e veio dar uma surra nele. E o plano espiritual permitiu, porque ele estava merecendo. Não se faz isso, certo? Então, a história hoje que eu vou falar do livro da paciência
é a história seguinte, tá? Eu não escolho também. Então, hoje a história é: algumas coisas valem a espera. Deixa eu só limpar o meu óculos, que ele tá meio embaçado. Então, para terminar a semana, né? Porque hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Como passa rápido essa semana? Para mim, hoje ainda era terça-feira. Tem dias que eu perco a noção do tempo. Eu sei absolutamente que dia que é da semana. Muitas vezes tem acontecido isso comigo. Então, vamos lá. Ó, algumas coisas valem a pena. Valem a Pena a Espera. É do livro da Mary Jane Ryan. É a seguinte história da que eu li a semana passada. Então, é assim, a espera tem logo no começo do texto, né? A espera intensifica o desejo. Na realidade, ela nos ajuda a reconhecer quais são os verdadeiros desejos. Olha só, a espera, a espera separa nossos entusiasmos passageiros de nossos verdadeiros anseios. Essa frase é do David Hancorn. Então ela começa, né, que há um tempo ela leu num artigo do New York Times que a escritora do livro do Harry Potter, né, aqueles livros todos, aquela sequência da história do Harry Potter, ela estava com dificuldades para escrever o quinto livro, né, do Harry Potter, dessa série. E os leitores, que eram na maioria jovens, eles começaram a perder a paciência. E ela ficou sabendo, né, que de um comentário geral que era: se ela não se apressar, né, se ela não começar a escrever logo esse livro, nós vamos achar outro livro mais interessante. Vamos gostar de alguma outra coisa. Isso os adolescentes comentando na internet, né? Na internet, sei lá, ela conseguiu esse dado de algum lugar. Então, a Mary Jane, sabendo dessa história, ela ficou incomodada, né, dessa pressão sobre a escritora, né? E por quê? Porque ela tem a certeza que vale a pena você esperar. Vale a pena você esperar uma obra ficar pronta, porque quanto mais a demora, mais detalhada ela vai ser, com mais conteúdo, muito mais rica, né? E às vezes, muito mais prazerosa de ser lida até. Então, ela falando aqui, né? A ironia está, segundo aqueles que estudam esse assunto, no fato de que, quando conseguimos imediatamente tudo o que queremos, olha só que interessante, quando conseguimos exatamente tudo o que queremos, ficamos saciados e insatisfeitos quando isso é imediato. Quando a gente consegue exatamente aquilo que a gente está querendo, sem trabalho, de forma imediata, de forma imediata, tudo o que queremos, né? Ficamos saciados, mas não satisfeitos. É a insatisfação daqueles que nascem em berço de ouro. Como recebem tudo com muita facilidade, nada consegue satisfazê-los. Para que a mente humana possa se sentir verdadeiramente satisfeita, ela precisa trabalhar por aquilo que deseja. Então, não existe assim. Quando eu construí a minha casa,
terminei a construção e fui morar dentro dela, ela estava sem reboque, ela estava sem acabamento, mas para mim era um palácio, porque fui eu que fiz, eu que idealizei, eu que planejei, eu que desejei, e eu achava que eu não ia conseguir fazer, eu tinha medo de lidar com pedreiro. Para começar, eu não tinha nem lugar onde pôr o material de construção. O moço que construía minha casa, ele levava para a casa dele de carro, que ele tinha um carro próprio para carregar material de construção. Porque eu confiei nele. Por que eu confiei? Porque o meu medo era esse, achar alguém que eu confiasse. Eu confiei nele porque a minha amiga era madrinha do filho dele. Dificilmente ele ia tentar qualquer coisa contra mim se ele não fosse honesto. Mesmo que ele não fosse honesto, ele não ia tentar nada. Porque tinha ligação com uma pessoa da família dele. Isso foi para mim uma bênção. E foi o que aconteceu. Eu confiei, ele levantou a casa inteirinha com o telhado. Aí eu fui morar na casa, mesmo sem reboque. Depois eu fui fazendo a casa, terminando a casa, porque sobrava mais dinheiro, eu não estava mais pagando aluguel. Então, e foi, olha, um prazer quando eu pisei dentro daquela casa com as minhas coisas, que eu nunca mais vou esquecer. Por quê? Porque fui eu que fiz, demorou. Uns 4 anos demorou. Para terminar, demorou, ela ficar pronta totalmente, demorou 6 anos, mas para eu morar dentro dela demorou 3 anos. E é indescritível, e a casa não tinha nem acabamento. Então é isso que ela está falando aqui. Quando a gente recebe as coisas de mão dada, a gente não tem que fazer nada para conseguir aquilo, a gente não vai valorizar. A gente vai ser uma coisa passageira. Agora, quando a gente espera, quando a gente constrói, quando a gente sofre para ver a transformação, isso eu falo em termos pessoais também. Às vezes, num relacionamento, é isso que eu falo, né? Relacionamento mesmo, bom, é aquele que os dois constroem-se no relacionamento. Os dois aprendem com o relacionamento. Isso, gente, não tem preço. Não é qualquer caso que apareça na vida que nenhum dos dois vai querer. Porque eles sofreram para chegar até onde eles chegaram. Juntos, construíram tudo aquilo juntos. Às vezes, assim, quando existe da parte de um, né, no relacionamento, que em vez de ajudar na construção, ajudou a ficar mais pesado para o outro, isso provavelmente não vai dar certo. Se um não facilitar para o outro também, não vai dar certo, porque os dois vão ficar desgastados. É assim que se desgasta uma relação. Quando um joga o seu peso em cima do outro. Pronto, você desgasta o outro. Vai chegar uma hora que o outro não vai mais ter de onde tirar forças para relevar aquilo que às vezes precisa ser relevado em você. Então, muito cuidado, você que tem um relacionamento, preze por ele. Não jogue as coisas em cima do seu companheiro ou companheira. Cada um tem que assumir a sua parte e ajudar o outro. E é o contrário que fazem. Cobram, né? Tem casais que cada um cobra para si e joga o peso em cima do outro. Como que vai ser? Vai terminar esse relacionamento, com certeza, porque estão fazendo errado. Primeiro você tem que olhar a sua parte e facilitar a parte do outro, porque o outro tem a dele para ajeitar, entende? Então, quando o relacionamento construindo, cada um olhando para si e ajudando o outro, esse casal nunca vai se separar, porque eles vão valorizar esse tempo, esse processo, certo? Então, é isso que nós precisamos entender. Tudo que vem muito fácil e rápido, vai embora por causa disso, porque depois que você obtém aquilo, você não teve esforço nenhum para ter, você não vai valorizar quando for embora.
Você vai deixar aí, vai até achar outro mais rápido. E é assim que as coisas funcionam, gente. O tempo, como ela diz aqui, o tempo faz com que nós aprendamos a esperar e tenhamos mais desejo até quando a gente obtém aquilo que a gente esperou tanto e batalhou tanto para ter. Então, uma outra coisa que ela vai colocar é quando ela mudou, né? Ela vivenciou isso daí. Quando ela entrou numa casa, ela teve uma época que ela tinha um padrão alto de vida e depois esse padrão dela caiu. E ela teve que mudar de casa e foi para uma casa onde tinha um tapete, não era tapete, carpete, um carpete bege, e ela tinha um cachorro e uma criança. Ela odiou, mas ela tinha que morar naquela casa porque o padrão de vida dela tinha baixado. Então, o que você vai esperar que fique um carpete bege com um cachorro e um bebê? E ela não via a hora de arrancar aquilo tudo, a vontade dela era arrancar. E ela ficou 6 anos guardando dinheiro para colocar o piso de madeira, que ela era apaixonada por um piso de madeira. E conseguiu. 6 anos depois, ela trocou o piso. 6 anos ela demorou com aquele carpete, deve ter ficado encebado. Com um cachorro e um bebê, que você vai esperar de um carpete bege. E então, o que aconteceu? Quando ela pôs o piso, trocou pelo piso de madeira, oi, Livraria Paris, gosto dos seus posts, você tá meio sumido, né? Então, Caverna Nordestina, discos e CDs, tudo bem? Então, quando ela trocou o piso pelo piso de madeira que ela tinha esperado 6 anos guardado, dinheirinho por dinheirinho para pôr, cada vez que ela olhava para aquele piso, ela tinha um prazer enorme, foi conquistado com essa espera de 6 anos que ela conquistou o dinheiro e trocou. Foi por isso outro dia também que eu postei que eu preferiria vender coxinha na rua do que me subverter, né? Do que me corromper. Isso também faz parte de uma conquista e de uma espera e de um trabalho. Às vezes você reclama que você tem um trabalho que não é tão legal, um trabalho que não é tão importante, mas você não percebeu o que esse trabalho está dando para você. Por que você está indo nesse trabalho, nesse tipo de trabalho? Muitas vezes a gente só sai de uma situação para outra quando a gente aprendeu o que tem que aprender naquela situação. Só depois que você aprendeu o que você tem que aprender, é que você vai abrir as portas para outra situação diferente que seja mais agradável do que você está. Quanto mais você ficar numa situação e você reclamar dessa situação, mais preso a ela você vai ficar. É uma regra, é uma lei de causa e efeito. Tudo aquilo que você quer mandar embora logo, mais apegado você vai ficar. Se você não entender por que aquilo não sai da sua frente, por que aquela pessoa não sai da sua vida, por que aquela pessoa não fica na sua vida, por que não dá certo certa situação e você tem que aturar aquela situação. Isso só vai terminar quando você aprender com a situação e aceitar a situação, dar graças a Deus pela situação. Porque aí você acalma sua mente, aí você consegue enxergar o que você tem que aprender. Então, se a gente aprender a agradecer todas as coisas que vêm, mesmo que elas sejam terríveis, se a gente logo agradecer, por mais absurdo que pareça, porque eu já agradeci coisas absurdamente terríveis, eu já agradeci.
sem ser masoquista. Você precisa saber por que você está agradecendo. Porque ela está te mostrando alguma coisa. Se você, a primeira reação que você alimentar for a revolta, você não vai ver. E aí a situação permanece. Porque ela, às vezes você até piora a coisa. Então, a chave é agradecer para acalmar sua mente. Não é para você ser masoquista, é para você se acalmar. Acalmou, aí você vai enxergar o que a situação está querendo te mostrar. Então, voltando ao assunto primeiro, que é qual é a maravilha da espera. Então é isso que aconteceu com ela do tapete. Eu com a minha construção da casa, tudo aquilo que leva tempo e trabalho é o que vai satisfazer. Então, olha, resumindo essa história, é isso aqui. É insatisfação daqueles que nascem no berço de ouro. Por quê? Segundo aqueles que estudam esse assunto, tudo que queremos e ficamos, tudo que queremos conseguimos imediatamente, ficamos saciados, mas insatisfeitos. E uma outra coisa também ligada a isso é a alimentação. Muita gente tem vontade de ficar elaborando o que vai comer ou pensar no que você vai comer. E se satisfaz, fica satisfeito. Às vezes é um monte de carboidrato, uma pizza enorme, com refrigerantão todos os dias. Vocês acham estranho, mas tem gente que faz isso. Coxinhas e guloseimas todos os dias, no almoço, no jantar. Daí vai ficando com aquele corpo enorme. E vai esmagando seus órgãos internos. E não está se alimentando. Chega uma pandemia dessa, leva embora rapidinho. Porque o seu corpo ele não precisa estar saciado com carboidratos. O seu corpo precisa de sais minerais, vitaminas, proteínas. Mas a gente não tem tempo para pensar nisso. Não dá, não tem por que parar para pensar nisso. Talvez agora, depois dessa pandemia, talvez muitos já comecem a pensar sobre isso. O que vale mais? Você tá saciado com um fast food? Ou você depois, para você ficar depois insatisfeito com o teu corpo e com a tua saúde? Você tem que pesar essas duas coisas. Nós temos que pesar. Eu aprendi a me alimentar faz uns 10 anos. Eu não sabia me alimentar. Eu me alimentava como todo mundo. Muito arroz, muito carboidrato, um acompanhamento. E nunca pensei em vitamina, proteína, sais minerais, água. É o que o corpo precisa. Quando ele tá com fome, ele pede isso e a gente nunca dá. A gente dá o que sacia, não o que alimenta. E por isso que a gente come mais, porque fica insatisfeito. O corpo não fica satisfeito com o que você se satisfaz empanturrando. O corpo fica satisfeito com vitamina, proteína, sais minerais e água. É isso que o corpo precisa, nada mais. E a gente dá exatamente, às vezes, o oposto, né? Então, isso também é falta de paciência para pensar sobre isso e ver o quanto isso importa. Então, para finalizar aqui, ó, ela fala o seguinte: ter que esperar ainda traz outro benefício. A espera nos ajuda a descobrir o que de fato queremos e o que é realmente importante para nós. Outro dia eu estava pensando, eu passei uma época, um ano, próxima a uma pessoa
a uma pessoa que eu achava que gostava de mim, né, como pessoa, né, me admirava como pessoa. E eu sentia que a pessoa não estava assim, não me dava muita atenção. E ao mesmo tempo sentia que era importante eu estar próxima a ela. Mas não entendia por quê. A minha vontade era me afastar, deixar a pessoa viver a vida dela e eu cuidar da minha. Mas me veio uma sensação assim de que se eu fizesse isso, tudo o que acontecesse com a pessoa depois eu iria me culpar. Veio isso na minha cabeça, é uma intuição. Porque eu não conhecia direito a pessoa. Eu não precisava ficar perto da pessoa. Mas eu segui a minha intuição, porque eu sempre sigo. Quando a minha consciência me chama, eu sigo a minha consciência. Eu morro de medo de ir contra a minha consciência. Se existe aquele medo de Deus na Bíblia, deve ser isso. É o medo de você falhar com a sua consciência. Se a tua consciência está dizendo que você tem que fazer alguma coisa, faça. Ainda que o outro não queira que você faça, faça por você. Porque depois você se liberta. Agora, se você não seguir a tua consciência, vou largar isso daí que se dane, não é problema meu. E a tua consciência está dizendo para você não fazer isso, e você faz, se prepare, porque você vai sofrer o dobro. Você vai ver que você perdeu oportunidades, não na hora, depois, muito tempo depois, você vai sentir essa perda que você poderia ter aproveitado essa situação que a tua consciência te mostrou e você não aproveitou. Aí vai doer 2 vezes mais do que se você tivesse ficado lá. Então, sigam a sua intuição, a sua consciência quando ela apelar. Porque você pode ir contra qualquer pessoa, mas nunca vá contra a sua consciência. Porque você tem que conviver com ela. Ela não vai sair nunca de você. É a única coisa que não te abandona. É a tua consciência e Deus. Então não abandone nenhum desses dois. Porque você ficando sem um ou outro, você está perdido. Então, voltando aqui, outro benefício da espera. Você descobrir de fato o que você quer. O primeiro benefício que ela falou é a satisfação, quando você tem a espera e a conquista, e você espera para conquistar algo, construir algo, você tem aquela espera toda da construção, você tem satisfação quando você tem a coisa e não vai deixar a coisa sair de sua mão. E o segundo benefício é esse, é você descobrir de fato o que você quer. Muitas vezes você sente atração por uma pessoa e só que é muito complicada a coisa e você deixa passar. Mas sentiu que perdeu algo, mesmo sem ter muito conhecimento do que era outra pessoa. Porque talvez se você esperasse mais e olhasse melhor, você veria ali, nesse relacionamento, uma coisa mais sólida que você às vezes estava procurando. E você deixou embora porque ia dar trabalho, porque ia demorar. Isso é a base de todo relacionamento. Casou, começou a ter problemas, começa a ver por dentro de você, o outro olhar para dentro. E é pena, né, largar tudo. Às vezes é exatamente essa dificuldade, todas essas coisas que os casais têm que passar juntos, é isso que vai fortificar o casamento. E às vezes você quer largar isso por uma coisa passageira, uma coisa fútil. E eu digo, não vale a pena, porque é muito triste você ficar de uma pessoa para outra, uma pessoa para outra. Você nem vai chegar uma hora que você nem vai mais sentir profundidade de sentimentos, vai pro beleléu quando você começa a fazer isso, né?
E eu vejo assim, essa meninada fazendo sexo muito cedo. Eles vão, com 20 anos, eles vão estar uns velhos, acabados e desiludidos. Essa que é a verdade. Porque se já começam tão cedo, com 13, 14 anos, isso não vai dar coisa boa. E não é falando com relação a relacionamentos, não é sexo que define se um relacionamento vai ser bom ou não. Sinceramente, eu não acredito nisso. Então, para terminar aqui, lembrar, né, a frase final do texto. Lembrar que vale a pena esperar por algumas coisas nos ajuda a decidir quais são elas e a valorizá-las realmente quando as obtemos. Então, o que vai fazer você valorizar aquilo que você quer é o tempo de espera na construção e solidificação da estrutura que você quer para dar certo com a pessoa que você quer ficar, com o objeto que você quer ter, com as coisas até que você vai comprar. Pergunte-se, eu preciso disso agora? Muitas vezes tem gente que sai comprando compulsivamente para matar um desejo que não é de roupa, não é de doce, um desejo que não é de comida, um desejo que não é, às vezes, nem de afeto. Às vezes é uma coisa sua interna que você precisa olhar e parar de se distrair obtendo coisas que vão te dar, vão te saciar, mas não vão te dar não vão te deixar frustrados depois, né? Elas, deixa eu lembrar aqui como ela colocou, são coisas que saciam, né? Mas não satisfaz, certo? Então, para ter satisfação de algo, é preciso ter construído aquilo, ter esperado por aquilo. Faltou uma coisa aqui que ela falou que eu achei muito interessante. Aqui ela fala o seguinte: a satisfação, né, daqueles que nascem no berço de ouro é aquela que nunca estão satisfeitos. Precisamos trabalhar por aquilo que desejamos. O cérebro é assim. Quando reconhecemos que a espera pode nos trazer mais satisfação do que o atendimento imediato de nossas necessidades, é muito mais fácil ter paciência. Se eu tivesse sabido disso quando vi o carpete dentro da casa, poderia ter dito a mim mesma: imagine o imenso prazer que vou sentir quando finalmente conseguir o piso que eu quero. A espera, sim, aqui. É isso aqui. Acontece que parte do sentimento de satisfação está em termos de esperar por aquilo que desejamos. Ter de esperar é a satisfação de um desejo também. O gosto do pão fresco depois do fermento agir. Eu lembro que quando eu ia na casa da minha avó era italiana, a casa cheirava a fermento de massa. Eu nunca esqueço esse cheiro. Eu nunca consegui obter esse cheiro quando eu faço pizza, né? Talvez porque eu já esteja perto da massa, mas eu chegava na casa dela, aquele cheiro maravilhoso de fermento. Eu nunca esqueço, dava vontade de comer a massa crua, de tão bom que era o cheiro. E é isso que vai aguçar. É a espera da pizza ficar pronta que vai deixar ela mais gostosa ainda. E é isso que vai satisfazer. E, na verdade, o que mais satisfazia era o quê? O ambiente da família, a festa em família, esperar com a família,
o alimento ficar pronto. Então, a espera aguça o apetite. Então, é isso que a gente tem na cabeça. Tem que ter. Tudo que vem rápido, sem trabalho nenhum, vai satisfazer, mas não vai nos deixar saciados, mas insatisfeitos. Segunda coisa, a espera aguça o apetite. Tudo que vem fácil, vai fácil. A gente nem mesmo tem prazer com aquilo no final das contas. E a terceira coisa é, a espera ajuda a descobrir o que nós realmente queremos, né? E se é realmente importante para nós. Então, para concluir aquela pessoa que eu falei, que eu fiquei perto porque não queria ficar, mas fiquei porque agi de acordo com a minha intuição, eu descobri depois que o que eu queria não era o que a pessoa tinha de bens materiais, não era isso. Que, aliás, teve uma outra situação na minha vida que eu também fiquei 7 anos conversando, né? Claro que eu não fiquei 7 anos dia após dia. 6 em 6 meses eu conversava com a pessoa, né? Eu digo 7 anos porque durou 7 anos essa amizade na internet. Eu nunca vi a pessoa pessoalmente. Mas eu via de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, eu conversava com a pessoa e era sempre bom, que era uma pessoa que tinha depressão. E aí eu descobri 7 anos. O que ela me deu? Ela me deu uma coisa que eu não tinha tido no casamento, que era o quê? Ficar com alguém apenas para aliviar a solidão do outro. E não ficar com alguém para ostentar que você é casado, não ficar com alguém para ostentar que você tem bens materiais com essa pessoa, que você vive num paraíso, que isso é mentira. Então, é isso. Às vezes você está vendo a pessoa lá num lugar maravilhoso, numa festa linda, maravilhosa, mas ela está totalmente frustrada. Ela pode estar se sentindo totalmente péssima ali. E justamente está naquele ambiente para não ficar tão mal se ela ficar sozinha. Tem gente que não consegue ficar sozinha, de tanta coisa ruim que tem dentro, de tanta frustração. E então, lembrando disso, né? A espera, ela nos ajuda a descobrir o que não queremos. E esse outro, né, que eu falei desse outro 7 anos, mas não falei desse que eu fiquei perto. E eu não sabia por quê, que eu seguia a minha consciência. Não era bens materiais que ele tinha muito. Não era isso que eu estava querendo. Eu estava querendo algo, né? Entender algo e ajudar. Ajudar sem esperar que desse certo, nunca esperar que desse certo, porque na minha visão que eu estava vendo, aquilo ali nunca ia dar certo comigo, né? Ficar junto dessa pessoa. E aí eu entendi. E eu não me arrependo de ter ficado tanto tempo ali. Não me arrependo. Aprendi muito na espera e aprendi com a outra pessoa. E, na verdade, não adianta a gente estar casado 40 anos e não ter aprendido nada com o outro, nem consigo mesmo. Isso é o pior de tudo, eu acho, né? Então, se a gente aprender a ser mais objetivo nas nossas esperas com o outro, a gente vai mais longe. A gente se aprofunda em nós e pode construir uma relação mais profunda. Espero que vocês tenham gostado dessas minhas conclusões e até o próximo. Espero ver live de vocês por aí. Tchau, bom fim de semana.